Olá, tudo bem? Hoje você vai ver uma casa decorada aqui no canal. Ela é especial porque é a primeira casa que o André fez quase totalmente sozinho, 99%. E você vai ver comigo hoje como que ela ficou. Os clientes estão no Brasil, chegando hoje à noite e a casa está limpa, cheirosa, perfumada. Então, se você chegou até aqui, por favor, dá o seu like, se inscreve e depois da vinheta nós começamos. Vamos lá? A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Bem-vindo novamente, eu sou Renato Alves, corretor e designer de interiores aqui em Orlando, e quem acompanha o canal sabe que eu faço muitas decorações e muitas reformas de imóveis aqui dos clientes meus e às vezes de clientes de outros corretores também. E uma pessoa que me ajuda muito é o meu irmão André, que trabalha comigo por aproximadamente 8 anos. Antes ele só pintava, depois ele só fazia outras coisas, depois ele só montava. E agora que nós montamos mesmo uma empresa mais estruturada, ele começou a fazer o design de interiores também. Eu tenho treinado ele para que ele fique bom nisso daí e possa fazer mais e mais e mais. E você deve ter visto alguma das coisas no Renato Reclama. Renato Reclama é um quadro de humor que eu tenho no Instagram todas as quartas-feiras. E na quarta passada era exatamente nesta casa aqui que eu estava, que eu mostrei o lustre, a cafeteira e o box de vidro, mas foi tudo arrumado. Hoje você vai ver assim como os clientes vão olhar, tá certo? E falando no André, olha ele aqui. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo e você? Tudo bom, Rê. Então, quando que você começou a fazer essa casa? Essa casa foi aproximadamente há quase 30 dias, né? 30 dias, mas você... Desde da primeira visita dos clientes, mostrou o projeto. Da reunião, né? Eles nunca viram. Da reunião, né? É. Então, mais ou menos Eles nunca viram essa casa. Eles compraram com o corretor deles, olhando as fotos pela internet, como 90% dos clientes compram. E daí eles nos procuraram, eles são amigos de um casal que são clientes nossos que já compraram 2 casas e decoraram. E aí ela nos recomendou para eles. Então teve a reunião, daí você trabalhou um pouco, depois você foi para o Texas. Terminou uma outra casa, mas essa que estava em andamento, colocando papel de parede, bozeries, algumas luzes, e foi quando eu fui para o Texas terminar outra casa. Daí ele foi para o Texas e agora voltou só para finalizar aqui. Há 4 dias eu estou finalizando a casa. E aquele lustre daqui? Aquele lustre. Olha, eu vou corrigir uma coisinha, porque o que acontece, né, Rê? Muitas coisas, ele me ensina isso. A gente compra pela internet, mas tem que ver a dimensão, o tamanho, a altura. Às vezes eles colocam uma foto que a gente olha e fala, nossa, que lustre lindo. Quando chega aqui, chega um negócio pequenininho. Quando ele me mostrou, eu achei que estava bonito. Ele falou, olha, tem esse aqui. Eu falei, tá bonito. Só que ele esqueceu de ver as dimensões e aí chegou um negocinho desse tamanho, assim, ali Não, em era cima. minúsculo, né? E aí nós colocamos as luzes de LED. Sim. Né? Aí ficou foi muito o Renato melhor. optou que fechasse ali o teto e colocasse só as luzes de LED
e essa luminária aqui na entrada. Então assim, o Renato falou assim que essa casa eu fiz sozinho. Ele deixou eu fazer sozinho, mas assim, nada passa sem os olhos dele, o que o cliente quis, né, Renato? Tudo. Porque depois assim, ele foi na loja e filmou os móveis, os clientes escolheram os móveis, daí ele mostrou pra mim. Se tivesse alguma coisa que ficou muito fora, eu ia falar, olha, isso aqui não vai dar certo. Daí eu conversaria com o cliente. Aí eu escolhi os papéis de parede com ele, aonde uns Boserris e só. O resto foi você que fez. Foi. Né? Foi. Então vamos lá, mostra essa casa pra gente aí. Então, aqui no hall de entrada, o Renato decidiu fazer os Boserris aqui. A gente ia colocar também papel de paredes, mas daí, como no resto da casa o Renato optou por papel de paredes, a gente começou a colocar os Boserris aqui. Eu não sabia como fazer isso, eu fiz um desenho mais ou menos, aí o Renato falou, tira a foto e me manda com todas as dimensões. Ele fez todo o desenho e a gente pegou a outra parte da equipe com o desenho pronto para poder executar o Boserri. E esse foi o acabamento do Boserri, que ficou feito aqui, ficou muito bonito, né, Rê? Ficou. Esse chama um Boserri simples, Rê? Esse é o simples, é o mais lisinho e fininho que tem. Pode fazer duplo e tal, mas como eu falei no Renato Reclama, não é que os orçamentos são pequenos, né? É que transformado em reais é uma fortuna, né? Mas quando converte para o dólar não é muito dinheiro. Então assim, nós não tínhamos um dinheiro ilimitado. E também para uma casa menor como essa que vai ser casa de férias por enquanto, não compensa você investir tanto dinheiro, né? Isso, melhor deixar ela bonita, confortável no melhor orçamento que você conseguir. Vamos lá? E aqui nós temos o quarto da filha, né? Que esse quarto todo cor-de-rosa, que foram que eles escolheram as cores, a forma de como eles queriam as cores, né? Das colchas, das coisas, tudo. O Renato pegou o papel de paredes, escolheu pra mim, porque, gente, é muito difícil escolher papel de paredes. Às vezes eu vou na loja com o Renato e falo, olha que lindo isso daqui. Aí o Renato fala, André, fecha o olho. Imagina isso na parede. Eu falo, Renato, não consigo imaginar, mas ele consegue imaginar. Então ele escolheu esse papel. Tinha vários, né, Renato? Caixinhas de energia aqui. Teve que remover todas as caixas, fazer uma nova textura na parede e instalar o papel de paredes. Então esse aqui é o quarto da menina. Ficou lindo. Né? Eles optaram por uma televisão pequenininha, porque é só pra assistir uma televisão aqui de vez em quando, né? E esse é o único quarto, Renato, você viu? Que tem só piso, porque o resto é carpete. Atrás aqui do Deni tem o quarto do menino, que é todo encarpetado, e ele queria uma coisa mais escura, mais menino mesmo, né? Ele é adolescente e, mais uma vez, foi escolhido esse papel de paredes com os tom sobre tom com a cama, né, Renato? Ficou lindo. Então, assim, eu escolhi o papel de paredes e, baseado no papel, falei pro André, agora você faz o quarto baseado no papel. Então, o papel tem azul, tem cinza, tem preto, tem xadrez. Aí ele foi combinando essas cores, com preto, com xadrez, com cinza, com azul. É lógico que ele não vai colocar uma colcha marrom agora no quarto. Se você olhar... Que eu já fiz, né? Se você olhar assim para essa imagem, uma colcha marrom não combina aqui, uma colcha amarela não combina aqui. Então assim, ele tá seguindo o padrão aqui do papel e da paleta de cores que ele escolheu. Eu achei que ficou lindíssimo. E uma coisa que eu gostei muito, que eu tinha muito medo, o Renato sempre fala, A mesa de cabeceira. A mesa de cabeceira não precisa ser da mesma cor aqui, né, da cômoda. Então nós escolhemos preto lá, né, Rê? E aqui um pouquinho mais claro. Não precisa. Não precisa ficar tudo combinando, precisa ser tudo conjunto. Aqui é o banheiro. O banheiro a gente não fez nada, né? Só acessorizou a lavanderia deles. A lavanderia deles aqui. E aqui seria a sala íntima, né, Rê? Não. Ou sala de estar? Sala da família, né? Sala da família. É uma delícia. Onde o Renato também optou de não colocar blackout nas cortinas,
foi uma cortina translúcida para poder ver a parte de fora também e entrar um pouco mais de claridade aqui, né, Rê? Esse sofá, a mobília foram todos escolhido por eles, né? E a maioria das coisas são sugestões, né, Rê? Eles falam, eu quero um sofá creme, eu quero um sofá isso. A gente vai lá e faz exatamente o que eles pediram. Olha que bacana, o Renato também sempre sugere que coloque o papel de paredes atrás da televisão, para fazer um outro cenário, né, Renato? Porque assim, como eu falei na outra casa, né? As pessoas ficam fazendo painel para TV. Começa como diferente, aí vira tendência, aí vira excesso, aí vira marca de época e fica brega, entendeu? Então assim, painel atrás da TV, esses painéis, teve uma época que foi diferente, depois virou tendência, daí virou excesso, né? Porque todo lugar tem todo... Aí virou marca de época, uma coisa assim, anos 2000, e agora já está sendo considerado meio brega. Então, nada melhor do que um papel de parede que dá esse acabamento sofisticado, luxuoso, sem muito cri-cri-cri, né? Uhum. Sem ripado, sem não sei o quê, e fica elegante, fica fino. E gasta menos também, né? E uma coisa que a gente gosta de misturar também, né, Rê, são pedras, né? Olha só, essa mesa de centro aqui de quartzito de pedra, né? Mas tudo seguindo o mesmo tom, a mesma paleta de cores, não tudo muito carregado. O sofá tá mais claro, olha só que legal, vocês podem brincar com as cores das almofadas, foi isso que eu aprendi lá na empresa com o Rê. E aqui, do outro lado, olha que bacana, foi misturado os papéis de paredes, mas seguindo o mesmo tom. Ele é todo quadriculado aqui, com um pouco de tom de prata, né, Rê? E o Renato sempre fala que o papel de paredes, ele não pode ser... Como que fala? É muito neutro, que não dá pra ver que é papel de paredes? É assim que se fala? Se você colocar um papel de paredes creme ou branco, você tira uma foto do quarto, você não vê que é papel. Você só vê que é papel que você chega bem perto. Então ele tem que ter um desenho e ele tem que ter uma cor diferente e uma textura diferente. Então esse papel, que ele é geométrico, ele tem uma certa estampa, mas não é muito carregado. Então naquele ali a gente também teve que ir com um liso lá, porque se você colocar uma estampa aqui, uma estampa ali, fica muito estampada. Geralmente você vai com uma camisa estampada e uma bermuda mais lisa, né? Se você pôr estampa, a mesma coisa do papel de paredes, você tem que deixar um neutro, um estampado. E uma outra coisa legal, né, Rê, que você sempre falou pra gente, é a respeito da iluminação, que é muito importante. Olha só para vocês verem, mostra aí o papel de paredes com a iluminação e olha sem, né? O Renato sempre fala que o mais importante no design também é a iluminação, né, Rê? É muito importante. E você fez esse escritório aí? Eu fiz esse escritório aqui porque eles vão vir do Brasil, passear, então tem que sempre ter um lugarzinho, né, para o pessoal abrir um notebook, abrir um computador e trabalhar. Não tem espaço, né? Não tem espaço nos quartos por serem pequenininhos mesmo. Aqui eles optaram por uma mesa de 6, mas daria para colocar mais 2 cadeiras se eles quiserem futuramente, né, Renato? Daria para colocar, Daria para colocar mais 8. Vamos lá ver o banheiro do box? Vamos, que é daquele negócio, vamos lá da controvérsia. Vai lá. Que foi um negócio, aquele box. Olha só, gente. Não sei se vocês estão lembrados, aí eu acho que eles vão mostrar o que aconteceu com o box antes de consertar. Checa aí rapidinho para vocês verem. Entro lá no banheiro, olha aquele box de vidro temperado. Abre a porta, ela bate na outra porta, ela bate na válvula, ela bate no porta-toalha. Gente, não pode entregar um negócio desse pro cliente. Agora, um negócio que foi feito sob medida demorou 15 dias. Olha só, agora depois do Renato chegar para mim e mandar uma mensagem. Você viu o Renato reclama ontem? Eu falei, ainda não vi, era o box, né, Rê? E olha só, agora foi resolvido o problema, onde foi instalado um box de correr, né? Ele poderia ser de porta de abrir,
se não houvesse essa porta aqui que separa o vaso e o chuveiro do banheiro. Mas como tem essa porta aqui, ele tem eficiência de correr. Eu não gosto de porta de correr. Eu acho que tem muito metal, tem lugar para ficar água, é difícil de limpar e tal. Mas nesse caso aqui não teve jeito, né? E foi assim um rolo do André com a Bianca, né? Porque o André pediu para a Bianca não sabia da porta, a Bianca sabe do jeito que eu sempre faço, ela fez e aí deu aquele problema. Né? Então, mas nada que dê pra consertar, né, Renato? Ainda bem que deu, a gente viu antes e deu pra empresa vir fazer. Box de correr, eles têm pronto. Porque como ele é deslizante, não tem tamanho, porque uma sobrepõe a outra, mas de abrir tem que fazer na medida certinho. E agora vamos ver a suíte primária. Mas antes da suíte primária, a gente pode mostrar a cozinha antes? Pode, né? Olha só que lindo que ficou aqui. Esses pendantes, não, claro que foi o Renato que escolheu, né? Porque se fosse eu que tivesse escolhido, tinha sido uma coisa menorzinha. Mas ficou lindo esses pendantes preto, porque todos os gabinetes... É preto essa cor, Rê? É um café. É um café escuro, né? Chama expresso. Expresso. Café expresso, né? Cor de café expresso. Então, e na cozinha eu coloquei novos puxadores, porque não tinha no projeto. Até quando eu iniciei o projeto, eu falei com o Renato, não tem puxadores e nós não tínhamos colocado no orçamento. Aí nós entramos em contato com os donos da casa, falando, é só avisar, acrescentar. Então foi acrescentado e olha só um outro, né, detalhe, Renato. Você trocou a cafeteira da Temu? Eu troquei, olha só, gente. Aí no outro, no mesmo, né, no Renato reclama. Aí eu tava olhando as coisas, né, que foram compradas pra casa e tal, eu vejo aquela cafeteira. Gente, mas essa aqui é a casa que o cliente vai passar férias, é para alugar? Não, essa casa não vai ser alugada. Essa casa é só para ele passar. E aí compra essa cafeteira de $20 pro cliente. Olha só a cafeteira que eu tinha comprado e olha só a cafeteira que eu comprei agora novamente. Eu acho que ficou melhor, né? O que vocês acham? E aqui nós temos um lanai na parte de fora, que não existia essa tela, que chama screen, né, Rê? Foi orçado aqui para fazer e um lugarzinho pro pessoal aqui tomar um cafezinho, aproveitar um fim de tarde. Aqui, se os proprietários quiserem fazer aqui uma estação de café ou fazer uma área aqui de estudo, colocar uns livros, isso aqui é bem legal também nessa casa. E aqui, ó, vamos lá para conhecer a suíte primária. E essa aqui, olha, é a suíte primária. É uma delícia, ficou linda. Eu escolhi a cama com os clientes e as mesas de cabeceira e a dresser. E depois o Renato fez o papel de paredes, escolheu os quadros. Falou, André, vamos colocar aqueles quadros que a gente tinha no nosso estoque, né, Rê? E ficou lindo. Colocou os quadros aqui, colocou o espelho. Quem será que vai acertar aonde foi uma outra casa que eu coloquei aquele papel de parede dourado? Mostra lá, Dani. Vamos ver se as pessoas lembram. E como o quarto era muito grande, o Renato sugeriu de nós colocarmos esse sofá aqui para as pessoas sentarem, né, reassistir televisão, ou colocar um tênis, um sapato, ficar conversando dentro do quarto. Às vezes tem um casal com mais um filho, o outro deita aqui, assiste do quarto, né? É gostoso. Ali ficou faltando alguma coisa. Ali, né? Mas assim, a gente já tinha passado do orçamento. E o problema é o seguinte, tem que ser a peça certa para caber ali. E nós não tínhamos nem tempo e nem dinheiro. Então assim, para você escolher um quadro certo para pôr ali, você tem que andar.
E os quadros custam, os bons, grandes, bonitos, 400, 500, 600. Se não for na Hobby Lobby, né? Na Five Below. Na Dollar Tree. Na Dollar Tree. Então, assim, depois, se o cliente quiser, a hora que a gente achar uma coisa que seja bonita, porque montar uma casa demora, né? Porque isso aqui é uma sugestão. Depois eles vão começar a comprar coisas aqui, começar a colocar os acessórios deles. Os quadros deles, as coisas dele. Eu acho que ficou muito bom assim. Só achei que tá um pouco vazio. Mas muitos clientes, né, Renato, como você falou, no final chega assim, eu quero colocar um quadro ali, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Nos chamam novamente, a gente acaba colocando. Um espelho de pé, assim, grandão, né? Mas é uns $1.000, né? Um espelho desse. E o Renato sempre fala que é muito importante, quando a gente vai fazer o design, nunca encher a casa com muita coisa. Porque depois os donos da casa entram na casa e começam a colocar as peças decorativas deles, né? Um porta-retrato, isso, aquilo. As coisas de viagem deles, que tem memória. Porque senão fica uma casa cheia de acessório que não tem valor nenhum, né? Foi tudo comprado em loja. Não tem nenhum momento ligado ali, não tem nenhum sentimento, nenhuma lembrança. Então a gente coloca o mínimo e deixa que o cliente coloque o resto, né? E essas cortinas, Dé? Fala sobre elas, vai lá. Essas cortinas aqui já são diferentes das da sala, que elas têm um blackout, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tem esse forro escuro, que ele faz com que quando a gente fecha, ele não passa a claridade da parte de fora. Então nos quartos a gente sempre opta por cortinas blackout, né? E voltando um pouquinho daquilo que o Renato falou, tem clientes que gostam tanto da decoração da casa, né, Rê? Que eles tiram foto de como ficou, para quando as pessoas forem limpar, deixar do mesmo jeito. Porque às vezes tira todas as almofadas para lavar, tal, e daí mistura tudo, daí trazem a cinza para cá, porque o pessoal, você sabe, né? É aquilo. Então assim, aí traz a cinza para cá, traz a cor de rosa pra cá no quarto creme, então eles tiram a foto e mandam pra pessoa, olha, é desse jeito que o quarto tava. E tem cliente que, do jeito que nós fizemos os acessórios até hoje, passou 8 anos, tá no mesmo lugar, do mesmo jeito, e eles gostam daquele jeito. E assim, gente, eu acho que eu tirei qual foi a nota, Rê? 5? É bom, porque daí a gente sabe que tem que melhorar mais, né? 7,5. Então tá bom. Não. Olha, eu vou dizer, eu daria pra você aqui 9. 9 nessa casa. Tirando algumas coisas, eu acho que você tá no caminho certo. E dá até pra uma pessoa contratar você direto, né? Se depois eu resolver fazer uma outra coisa, quando eu me aposentar, você vai continuar fazendo esses ambientes maravilhosos aqui para os clientes. Porque esse quarto aqui é aquela coisa, né? Você tem que fazer até você adquirir a experiência. Às vezes a pessoa acha que ela tem bom gosto e ela vai lá e tenta fazer, ela não consegue, não sabe por quê. Hoje de manhã no YouTube eu estava assistindo um vídeo de um casal da Inglaterra, 2 rapazes, que eles reformaram a casa deles e eles falaram assim, olha, nós não contratamos designer de interiores, nós fizemos nós mesmos. E dava para se notar, né? Dava para se notar, porque assim, as camas, as cores, não ficou bom. Depois tive uma parte da cozinha que eu achei que ficou magnífica, falei, nossa, aí eles fizeram bem. Aí ele me disse, nós tivemos um arquiteto que fez essa parte. Então você vê que quando o profissional vai e faz, ele faz melhor. Por quê? Porque ele já fez 100, 200, 300 vezes. Não é à toa, é a profissão dele. Ele estudou, ele errou um monte de vezes. Agora quando você fez só uma casa sua e você vai fazer outra, então assim, para você montar um visual desse aqui, com a cama, com as almofadas, com a colcha e achar o abajur certo e pegar o quadro certo, com o papel, com a iluminação e tal, você pode olhar numa foto e tentar reproduzir, mas nem sempre você encontra as coisas. Então exige uma certa experiência para você montar um cenário desse. Eu tenho certeza que quando eles chegarem aqui, que você deixar a porta fechada aqui, eles abrirem, eles não vão acreditar, eles vão ficar muito emocionados. E gente, né? E faz diferença. Uma peça a mais no ambiente muda completamente. Às vezes eu montava as casas para o Renato
E quando ele chegava, ele falava, tira isso daqui, mas ali vai ficar vazio. Não, tira isso daquilo. Quando eu olhava, ele falava, olha agora. E dá uma outra impressão, né, Renata? Então, para terminar esse vídeo, eu queria falar para vocês, essa casa aqui, ela tem 3 quartos, 2 banheiros, sala de estar, sala de jantar, lavanderia, cozinha e a varanda ali. É uma casa pequena, 170 metros quadrados. Ela foi, nós não vamos dizer o preço porque nós não estamos autorizados pelos proprietários a dizer o preço do imóvel, mas ela está aqui no coração de Winter Garden, num bairro super lindo. Se você procura uma casa similar como essa, que não tem um orçamento muito alto para ser uma casa de férias para você e a sua família, que não pode ser alugada para Airbnb, porque aqui é um bairro estritamente residencial, nos procure, que nós achamos uma igualzinha para você. E nós fazemos o mesmo trabalho, nós limpamos, arrumamos, ligamos a água, a luz, o gás, a internet, decoramos, você só vem com as suas malas. É isso não aí, é isso? é isso aí. E eles chegam hoje que horas? Daqui a pouquinho eles estão chegando. É? É. Você vai esperar eles aqui? Eu vou. Ah, que bom. Vai ser... É sempre muito emocionante o review da casa. Então é isso, gente. Nós nos vemos agora no domingo no Renato Responde, às 8 horas da noite. Eu e o Alex respondemos 4 perguntas dos inscritos e você pode se inscrever também ou fazer uma pergunta nos comentários que nós responderemos com todo prazer, tá bom? Então, até domingo às 8 horas da noite é um encontro, não esqueça. Tchau, tchau. Bem-vindos. Na casa de vocês. Desculpa não mandar. Já. Se mandar, o Renato ia Bom, graças a Deus, você. Tudo bom? Prazer, tudo bom? Tudo bom? E aí, a gente tá primeiro no quarto da Maria ou do Edwin? Primeiro da Maria, tá na fila aí, né? Já abre ela. Trânsito, né? Você imagina. É, né? A chuva que deixa. Ficou lindo mesmo. Gostou, filha? Eu amei. Que lindo. Pô, começou bem, já melhor do que eu esperava, já. Foi lindo, lindo, lindo. E aqui é o quarto do Edwin. Vai lá, entra no seu quarto. Padrinho. Nossa, que lindo. Uou, bom, que lindo. Vai gravando depois de... Que lindo. Ficou lindo mesmo. Lindo. Ficou lindo. Maravilhoso. Lindo. Adorei. Foi de parede. Que lindo. Nossa, lindo mesmo. Bom gosto. Lindo. Azulzinho. Adorei as cortinas. Lindo. Lindo. A única coisa que eu ia saber era o ventilador só. O banheiro verde e Ai, amarelo, aquilo- né? nossa, Aquele que banheiro graça, todo que cheio. nossa, de- parecia Nossa, vai ser ótimo, outro banheiro, lindo, É. Ótimo, ótimo. Aí o box que a gente colocou de correr ali, né? Porque Ah, lindo aqui, André. isso. Oh, que lindo. Ficou lindo, ficou lindo. Que lindo. A TV é minha, a TV é minha. Que linda, Pedro, ficou incrível. Linda. Cabe até mais 2 cabeças. Nossa, que lustre incrível. Cabe, né? Pra ficar mais lugares, né? Esse lustre a gente colocou com um dimmer, né? Ele ia aumentar e diminuir a luz. Adorei meu cantinho do trabalho, não tinha reparado. Obrigada, De André. nada. Nossa, tá lindo isso. Muito Eu não obrigada. queria perder a. Como fala? A surpresa não. Nossa, Sim, foi demais. realmente lindo. Aí aqui vai passar no canal, tá? Ah, que show! A menina tá desesperada pra ver. Vai passar no canal, daí ele falou assim, André, eu tenho mais 2 casas pra gravar. Uau. Bem-vinda, Xanadu.
Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.